Vamos à nossa aula de vetores. Primeiramente eu quero discutir com vocês a noção de direção e sentido. O que é direção e o que é sentido? Para isso vamos considerar um conjunto de retas paralelas a uma dada reta R. Aqui tem três retinhas, as três paralelas à reta R. E como eu sei que essas retas elas são paralelas à reta R? Porque todas elas formam um ângulo θ com a reta S. Então é isso que caracteriza a direção dessas retas, o fato de todas elas fazerem o mesmo ângulo com uma dada reta S. Isso faz com que elas sejam paralelas. Então, o ângulo θ que as retas formam com a reta S determina a direção de R e de todas as retas paralelas a R. É o que eu falei em outras palavras. Sendo assim, direção é o que há em comum num feixe de retas paralelas. A gente chama de feixe um conjunto de retas, e esse feixe de retas paralelas possuem todas uma mesma direção, pois todas elas, como vocês podem ver, formam um mesmo ângulo com uma outra dada reta. Todas elas são paralelas e por isso possuem a mesma direção. Porém, numa dada direção, podemos ter dois sentidos possíveis. Ou seja, podemos pegar aqui, vamos imaginar que a gente está nessa reta. A gente pode caminhar sobre essa reta em dois sentidos possíveis, para cá ou para cá. Por exemplo, na direção horizontal, aqui essa reta S, ela está na horizontal, certo? Você pode caminhar sobre ela para a direita ou para a esquerda. Então, sempre temos dois sentidos possíveis para uma dada direção. Agora vocês guardem isso e vamos falar sobre grandezas escalares e grandezas vetoriais. Existem grandezas que podem ser perfeitamente descritas, ou seja, você pode conhecer todos os dados sobre ela, conhecendo o seu valor numérico e a sua correspondente unidade. Ou seja, você só precisa saber qual que é o valor dela e a unidade que você está trabalhando. Essas grandezas então são chamadas de grandezas escalares. É o caso, por exemplo, da massa e do volume de um corpo. Quando você quer saber uma massa, simplesmente você tem que saber o valor dessa massa e a unidade com que você está trabalhando. Se eu falar que a massa é 20, pode ser 20 gramas, pode ser 20 quilos, pode ser 20 toneladas. Portanto, além de saber o valor, a gente tem que saber a unidade. E assim, essa grandeza fica perfeitamente descrita. Quando dizemos então que o volume de um determinado recipiente é 10 litros, nada mais precisamos dizer. Por outro lado, existem grandezas vetoriais. Essas grandezas, elas necessitam, além de um valor numérico e unidade, também necessitam de direção e sentido. Necessitam dessas coisas aqui que eu apresentei a vocês nesse quadro. Então, por exemplo, a distância em linha reta de São Paulo a Belo Horizonte é 510 km, ou seja, vou lá no mapa do Brasil, marco um pontinho em São Paulo, um pontinho em Belo Horizonte, ligo esses dois pontos e a distância entre esses dois pontos é equivalente a 510 km. Porém, se eu falar que a distância para chegarmos a Belo Horizonte partindo de São Paulo é de 510 km, vocês podem me perguntar, mas em que direção? Em que sentido? Basta eu sair aleatoriamente, andar 510 km e vou chegar em Belo Horizonte? Vocês sabem que não. É necessário que a gente saiba qual é a direção e o sentido do movimento que a gente tem que fazer para estar chegando a Belo Horizonte. Neste caso, a direção é a direção sudoeste e nordeste, no sentido sudoeste para nordeste. Grandezas que necessitam, além do valor numérico e unidade, de direção e sentido para serem descritas, então são ditas grandezas vetoriais. Na física, muito utilizadas. Agora, para a descrição de grandezas vetoriais, para a representação delas,
usamos um ente matemático chamado vetor. Vetor é o ente matemático, então, dado pelo que há de comum ao conjunto de segmentos orientados ao lado descritos, né? Aqui temos vários segmentos de reta, destacados em vermelho, todos eles paralelos ao segmento AB, pois se encontram sobre retas paralelas entre si, e todos eles possuem o mesmo tamanho. Então, vetor é o ente matemático, dado pelo que há de comum ao conjunto dos segmentos orientados descritos ao lado. O mesmo comprimento, ou seja, o mesmo tamanho, a mesma direção, pois estão sobre retas paralelas, e o mesmo sentido. Todos eles estão apontando para o mesmo sentido. Então, isso é um vetor. Quando eu falo segmento orientado, é um segmento de reta que possui uma orientação, sempre representado aqui por essa setinha, né? O comprimento comum dos segmentos orientados, ou seja, o comprimento do segmento orientado que a gente analisou aqui, é o segmento AB, é chamado de módulo do vetor. Assim, um vetor possui módulo, direção e sentido, conforme a gente falou anteriormente, quando estava definindo grandezas escalares e grandezas vetoriais. Na matemática, o vetor possui módulo, direção e sentido. Não possui unidade, porque é na matemática, e na matemática não estamos descrevendo grandezas físicas. Porém, na física sim. Então, uma grandeza vetorial, além de módulo, direção e sentido, precisa também de uma unidade. Podemos representar então um vetor por um segmento orientado, como o segmento AB, aqui, segmento de extremidades AB, esse segmento orientado. Isso pode ser indicado aqui pela flechinha em cima de AB. A é a origem do segmento, B é sua extremidade. O comprimento de A até B representa o módulo de vetor de acordo com a escala adotada para a representação gráfica. Ou seja, você vai representar um vetor no seu caderno. Você pode estabelecer que cada centímetro desse vetor representa então uma unidade desse vetor. Por exemplo, eu quero representar um vetor de força. A força é dada em newtons e eu posso pegar no meu caderno e desenhar um vetor, sendo que nesse vetor, cada centímetro dele equivale a 1 newton. Agora, podemos definir algumas operações entre vetores. Vamos considerar dois vetores quaisquer, vetores V1 e V2, representados respectivamente pelos segmentos orientados AB e BC. Aqui tenho dois segmentos orientados, AB e BC. Podemos ver que a extremidade do vetor V1, ou seja, onde ele termina, está bem aonde começa o vetor V2. Ambos estão no mesmo ponto. O vetor VS, ou seja, o vetor soma, representado pelo segmento AC, cuja origem é a origem do primeiro vetor, ou seja, a origem do vetor soma tem que ser a mesma do primeiro vetor da soma, e a sua extremidade tem que ser a mesma do segundo vetor da soma, ou seja, de V2. A esse vetor, então, damos o nome de vetor soma e indicamos assim: VS é igual a V1 mais V2. Lembrando que sempre que formos nos referir a uma grandeza vetorial, sempre indicaremos por uma setinha em cima dela. Por exemplo, se eu tenho uma força F, sabendo-se que a força é um vetor, eu vou indicar com uma flechinha em cima dela, da letra que representa a força. Também existe uma outra operação quando estamos trabalhando com vetores: o produto de um número real por um vetor. Lembrando que vetor e número são coisas diferentes. Porém, quando multiplicamos um número por um vetor, obtemos então um outro vetor. Então, o módulo desse produto vai ser o número real vezes o módulo do primeiro vetor, em que o primeiro vetor é V e o produto do número real e esse vetor é o P. A direção: quando a gente multiplica um vetor por um número real, a direção do novo vetor que a gente vai obter é sempre a mesma do primeiro vetor. Agora, o seu sentido pode estar variando. Se o número real é positivo, o sentido se mantém. Caso o número real seja negativo, o sentido então irá se inverter.
Caso n seja igual a zero, teremos então um vetor nulo, pois o módulo desse vetor será igual a zero. E eu não disse anteriormente, mas sempre representamos um vetor nulo por um ponto. Não colocamos a setinha assim, o segmento orientado. Um vetor nulo é sempre um ponto. Então, se temos um vetor v, aqui indicado em preto, se multiplicamos 2 por esse v, temos um vetor de mesmo sentido, mesma direção, porém de módulo maior, pois o seu módulo foi duplicado, né? Aqui, ó, o módulo do produto vai ser 2 vezes o módulo do vetor anterior, do vetor v. Neste caso aqui, n é um número real ou negativo. Neste caso, então, a direção irá se manter, porém o sentido se inverte, e isso faz com que, então, o vetor tenha um sentido oposto ao original, porém o seu módulo aumentou. Podemos ver que, apesar da orientação ter se modificado, o tamanho desse vetor é maior do que o tamanho do vetor original, e então temos aqui o produto de 1,5 vezes o nosso vetor v, indicado aqui por P. Uma coisa com a qual trabalharemos muito na análise de forças é o conceito de projeções de um vetor. Consideramos então um vetor v, representado pelo segmento orientado AB. Está aqui o nosso segmento orientado AB. Se a gente partir de um ponto e traçar uma reta perpendicular a um dos eixos, no caso aqui ao eixo X, né, ó, a gente tem que lembrar lá do sistema cartesiano. A gente tem um eixo X e a gente tem um eixo Y. Aqui eu vou estar ensinando a vocês como você projeta um vetor sobre o eixo X. A gente parte então da origem desse vetor, passa por ela uma reta perpendicular ao eixo horizontal, ou seja, uma reta paralela ao eixo vertical, e no ponto onde essa reta intercepta o eixo horizontal, onde ela se cruza com o eixo horizontal, temos então a projeção do ponto A sobre o eixo horizontal, ou seja, o ponto A'. Procedendo então da mesma maneira para o ponto B, projetamos ele, ó, passamos por ele uma reta perpendicular, ou seja, uma reta que forma 90 graus com o eixo horizontal. No ponto onde essa reta se cruza com o eixo horizontal, temos o ponto B' e, portanto, B' é a projeção de B no eixo horizontal. Agora, ligando os dois pontos por meio do segmento orientado agora à linha B', temos o vetor x, onde esse vetor é a projeção do vetor AB sobre o eixo horizontal. Aqui, ó, como podemos ver, dependendo da orientação do primeiro vetor V, a sua projeção pode ter sentido coincidente com o sentido do eixo x ou um sentido oposto ao sentido do eixo x. Aqui novamente partimos do ponto B, que é a origem do vetor AB, ou nesse caso vetor BA, pois ele começa em B e termina em A. Projetamos esse ponto B no eixo horizontal, ou seja, partimos de B perpendicularmente ao eixo horizontal e chegamos no ponto B', onde B' então é a projeção ortogonal de B. E partimos do ponto A, traçamos um segmento de reta perpendicular ao eixo horizontal, ou seja, traçamos o segmento de reta que possui a mesma orientação que o eixo Y, né, ó, ele é paralelo ao eixo Y, lembrando que o eixo Y é o vertical. Então temos aqui o ponto A', onde A' é a projeção ortogonal de A. O vetor Vx representado pelo segmento A'B', aqui ó, vetor Vx representado pelo segmento A'B', é denominado componente do vetor V no eixo x, ou seja, Vx é a componente do vetor V em x, ou projeção de V no eixo x.
Quando o sentido da projeção, quando o sentido da projeção de vetor concordar com a orientação do eixo, a projeção será positiva, e quando o sentido da projeção for contrária à direção do eixo, como aqui, ó, então a projeção será negativa. Aqui temos então como calculamos o vetor Vx, né, a componente do vetor V no eixo x. Como calcularemos? V vezes cosseno de θ, né? O cosseno vocês devem ter visto aí quando a gente discutia triângulos retângulos. O cosseno então Vx é dado por V vezes o cosseno do ângulo formado entre V e Vx, onde Vx é a componente do vetor V em x. Se a projeção tiver sentido contrário à orientação do eixo, então Vx vai ser igual a menos V vezes cosseno de θ. Lembrando lá, a projeção então nada mais é do que o primeiro vetor vezes o cosseno do ângulo formado entre esse vetor e o eixo horizontal. Lembrando que o cosseno desse ângulo nada mais é do que um número real. Então a projeção nada mais é do que um vetor vezes um número real. Aqui tem algumas regrinhas de trigonometria que eu gostaria que vocês estivessem lendo. É muito simples, espero que vocês já se lembrem ou tenham visto algum dia, então está aqui para vocês lerem. Então na figura indicamos as componentes Vx e Vy do vetor V. Aqui temos o vetor V, por onde eu estou passando o cursor, e o vetor Vx e o vetor Vy, onde Vx nada mais é do que V vezes cosseno de θ, e Vy é igual a V vezes seno de θ, onde θ sempre vai ser o ângulo formado entre esse vetor e o eixo horizontal.